Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até você com o programa Andando com Cristo da Igreja Presbiteriana de Dourados. A TV Gran Dourados, a TV da família douradense, tem a alegria de levar estas programações até você, até o seu lar, desejando que a palavra de Deus esteja na sua vida, no seu coração, e que você seja parte da família da fé em toda a terra. Ao anunciar a palavra de Deus e termos aqui em Dourados este espaço na TV Gran Dourados para anunciarmos a palavra de Deus, é uma alegria para nós, porque assim podemos cumprir uma ordem que Jesus deu à sua igreja, e todas as igrejas no mundo inteiro, elas estão atentas a esta ordem, quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Este é um dever da igreja em todos os tempos. Este é um dever da igreja nos nossos tempos. É por isso que a igreja quer pregar o Evangelho de todas as formas, com o testemunho dos membros no dia a dia, na cidade, com as programações realizadas na igreja, no templo, estudo bíblico na quarta-feira, escola dominical no domingo pela manhã, o culto no domingo à noite, grupos familiares, ministérios mais diversos, dentre eles o Ministério de Casais, que tem o momento de levar a palavra de Deus e instruir a família, instruir os casais, o trabalho com as crianças, adolescentes, jovens, adultos, o trabalho com os idosos. Nós não podemos esquecer ninguém. Então, na conjuntura eclesial da igreja, além disto, a igreja expande congregações, pontos de pregação, os grupos familiares que reúnem nos lares durante a semana, trabalhos que são feitos fora do arraial da igreja, os homens mesmo durante o período do carnaval estiveram distribuindo água com folhetos evangelísticos nos sinais da cidade. As mulheres tiveram programando o Dia Internacional da Mulher, levando convites, de forma que distribuindo Bíblia e tantas outras formas, reuniões de oração. É a igreja indo e pregando o Evangelho, nos jornais, revistas, na imprensa falada, o rádio, a imprensa televisiva. Então, é o ide de Jesus sendo realizado e o Evangelho indo. Nós não temos algo melhor para te oferecer neste programa do que seja o Evangelho, a palavra de Deus. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, nós temos que entender que há um Evangelho a ser pregado. Há uma palavra que Deus nos deu, uma palavra escrita, que é a Bíblia, para ser pregada. E hoje eu quero falar neste programa sobre a revelação de Deus. Jesus como o ápice da revelação de Deus, a plenitude da revelação é o nosso tema hoje. Em Cristo nós temos a plenitude da revelação. Então você não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e depois vamos voltar para abordarmos este assunto de Jesus Cristo, a plenitude da revelação de Deus. Não saia daí. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados.
tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames, ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa Andando com Cristo e hoje vamos falar então sobre Cristo, a plenitude da revelação. O texto é de Hebreus, capítulo 1, os versos de 1 a 4, que nos ensina assim a palavra do nosso Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós queremos falar hoje sobre a plenitude da revelação. Em Cristo, a revelação de Deus ao homem alcança a sua maturidade, alcança a sua plenitude, pelo menos é isto que as Escrituras registram. E agora Deus então nos fala através de Cristo, conforme Cristo é revelado na sua palavra. Mas nós vivemos uns tempos de muita confusão com respeito a este assunto. E a pergunta que se faz hoje é o seguinte: como Deus usa para falar e para se revelar às suas criaturas? Mais ou menos assim, Deus comunica com os seus filhos e com as suas criaturas hoje. De que forma? Ele comunica através de profetas que recebem profecias, como houve um tempo da história. Ele comunica falando nas nuvens com os homens, como em algum tempo da história da revelação. Ele comunica por arrebatamento, uma reunião, um culto, faz ali um arrebatamento de alguma pessoa e comunica a ele um recado e manda ele de volta para falar com as pessoas que estão naquele recinto e dali divulgar pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Ou ele nos fala hoje pela palavra dele, a palavra de Deus, onde ele nos revelou a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a confusão dos nossos dias. Eu quero que você entenda que não é uma confusão simples. O método como Deus utiliza para falar às suas criaturas sempre foi uma forma questionada em cada geração, ou, não vou dizer questionada, mas buscou-se uma revelação em cada geração de como Deus fala com o homem, a forma como Deus se dirige a nós, as suas criaturas. Isso teve confusão. Por exemplo, no período do Antigo Testamento, os profetas de Deus, ao mesmo tempo que os profetas de Deus falavam da parte de Deus, a Bíblia registra a existência de falsos profetas, que falavam de si mesmo e diziam: o Senhor o disse. Tem até um texto lá em Jeremias,
no capítulo 23, que Deus fala assim: eu sou contra esses profetas, porque eles falam a sua própria palavra e dizem, o Senhor o disse. Eu sou contra esses profetas que sonham e depois falam, o Senhor disse. E ele então diz assim, eu nunca os mandei, nunca os enviei, nunca falei por eles. Contam os seus sonhos e dizem, o Senhor disse. E depois o profeta Jeremias conclui dizendo, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas naquele em quem estiver a minha palavra, fale a palavra com toda a ousadia, com toda a avidez. Jeremias mesmo foi um profeta que sofreu muito o ministério dos falsos profetas, porque eles confundiam o povo. E onde há um profetismo alheio à vontade de Deus e ao envio de Deus, aí há muita confusão. E nós vivemos um tempo de muita confusão, um tempo de profetismo. Só no Brasil há um movimento de profetismo e gente dando profetada para todo lado e cada dia uma coisa diferente. E a palavra de Deus a cada dia mais esquecida, mais deixada de lado, mais abandonada, mais estranha aos ouvidos humanos. O profeta Oséias disse também, reclamou disso na sua época, dizendo, Deus falou pelo profeta, ainda que eu escreva os meus mandamentos em 1000 preceitos, eles seriam tidos aos ouvidos de Israel como coisa estranha. Às vezes a palavra de Deus tem sido como coisa estranha nos nossos dias. No Antigo Testamento, o problema dos falsos profetas. No Novo Testamento, os apóstolos enfrentaram o problema dos falsos mestres. O apóstolo João, o apóstolo Pedro e o próprio apóstolo Paulo fala muito sobre falsos mestres, pessoas ensinando coisas erradas por ganância, querendo montar impérios, cujo objetivo era meramente o mercadejar a palavra de Deus e tornar o evangelho como fonte de lucro, fonte de materialismo, de avareza. E isto foi muito questionado pelos apóstolos. O apóstolo João chega a dizer para não darmos ouvidos aos falsos mestres, porque eles enganarão a muitos. Jesus falou dos falsos profetas e os apóstolos falaram mais dos falsos mestres. Eles enganarão a muitos, eles são atrevidos, traiçoeiros, arrogantes, eles não têm o Espírito de Cristo, nem o caráter de Cristo, nem o projeto de Cristo na vida deles. Na história da igreja não foi diferente. No 2º século, a história da igreja registra a tentativa do ressurgir de um movimento de revelações e profecias alheios à palavra de Deus, combatido e condenado pela igreja, nos concílios da igreja, do 2º para o 3º século, e este movimento nunca mais apareceu. Na Idade Média, os grandes reformadores levantaram o grande lema da reforma, o lema somente as Escrituras, somente a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus comunica a nós hoje, a partir de Cristo, pela sua palavra. Então os reformadores diziam, somente a Bíblia e nada mais senão a Bíblia é a palavra de Deus, porque no período da reforma, a tradição humana e a tradição da igreja, obviamente a igreja de Roma, ela concorria com a autoridade das Escrituras. Então, para resgatar a autoridade das Escrituras, os reformadores criaram
este lema, eles pregaram, eles proclamaram a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais senão a Bíblia é a palavra de Deus. E nós confessamos ainda, como reformados, que a Bíblia é a única regra de fé e de prática para todos nós. Quando falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, nós estamos querendo dizer que a nossa consciência cristã está desobrigada dessa quantidade de revelação e de profetismo e de coisas fora da palavra de Deus que têm aparecido nos nossos tempos e que mais parecem movimentos de profecias alheias às Escrituras, condenadas pelas Escrituras, do que aquelas que advêm da autoridade da palavra de Deus, da autoridade da Bíblia. A minha pergunta é a seguinte: será que nós temos condição hoje de afirmar isto, nessa confusão toda que nós vivemos? Nós temos condição de afirmar que a Bíblia, e somente a Bíblia, é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática? Ou nós precisamos de completar a nossa fé em profecias, em revelações e adivinhações que têm surgido no nosso meio, nos nossos dias? A fé tem que estar muito esclarecida para você fazer uma afirmação dessa, que somente a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Você tem que ter coragem, ousadia, você tem que desfrutar da liberdade dos filhos de Deus, para você poder afirmar que a Bíblia, somente a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque você pode afirmar isto aqui, num programa como este, e sair na esquina ali e já ter alguém tendo lá algum recado de Deus para te entregar. E se você não tem a Bíblia como única regra de fé e de prática para você, você vai ficar na dúvida. E agora, recebo o recado como sendo Deus falando a mim, ou eu fico com o que Deus me fala todos os dias pela sua palavra, pelas Escrituras? O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, ele registra assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou com este outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que pervertem o evangelho de Cristo? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. E Paulo fala, ainda que nós, ou mesmo um anjo, tanto ele enquanto apóstolo, na sua autoridade apostólica, quanto um anjo, e é interessante que não é um anjo com paradeiro desconhecido, mas um anjo vindo do céu, não é vindo de qualquer ponto do abismo, mas é vindo do céu, vos prega um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Por que nós não podemos aceitar outra revelação senão a palavra de Deus? Primeiro, porque nós não temos outro evangelho para oferecer. Nós só temos o evangelho das Escrituras para te oferecer. Nós não temos outro Cristo para te oferecer. Nós não temos outra revelação para te oferecer. Nós não temos um outro plano de salvação de Deus que não seja este estabelecido no Evangelho. Por isso que outro Evangelho seja anátema, maldito. Não temos outro Evangelho. Por isso não temos outra Bíblia, não temos outra revelação, não temos outra profecia, não temos outro plano de salvação para anunciar, para pregar, senão este que está nas Escrituras, conforme Deus revelou em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que somente a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. E Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo de número 4 da segunda carta,
ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Fábulas, fui arrebatado ao inferno, fui arrebatado ao terceiro céu, e Deus mandou falar isto para a igreja. Como que a igreja gosta de fábulas? Então Paulo, concluindo a sua palavra a Timóteo, ele diz assim para Timóteo: tu porém, Timóteo, é como dizer para Timóteo, os outros podem seguir estas fábulas, profetismos, revelações, fora da palavra, você não, Timóteo. Você fala o que convém às sãs doutrinas, faz o trabalho de um evangelista, lições, faz o trabalho de um evangelista. Olha, nós vivemos tempos de muita confusão a respeito de como Deus comunica conosco hoje. O critério defendido pela igreja é que Deus nos comunica pela sua palavra, a Bíblia. No segundo bloco do nosso programa, nós vamos esboçar este texto de Hebreus que nós lemos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Não saia daí, no próximo bloco nós vamos continuar este assunto tratando de Cristo, a plenitude da revelação de Deus a nós. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, a Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929.
Nós voltamos neste próximo bloco do programa Andando com Cristo. É um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e temos a alegria de chegar até você com estas reflexões da Palavra de Deus. Cristo, a plenitude da revelação. O livro de Hebreus foi escrito para falar da plenitude de Cristo, que Cristo é superior a todas as coisas que tinham vindo até ele, superior ao sacerdócio, superior aos anjos. O seu sacrifício foi um sacrifício superior ao sacrifício de bode, de carneiro. A sua vida, ela nos deu vida eterna, de forma que a sua vida foi uma vida além, superior a tudo aquilo que já havia acontecido no palco do Antigo Testamento. É por isso que o texto começa dizendo, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do Filho, através de Jesus Cristo. Hebreus fala isso para nos ensinar que Cristo é a plenitude da revelação de Deus. A própria mulher samaritana, lá no encontro com Jesus em João capítulo 4, quando Jesus disse do Messias, e ela disse assim, eu sei que há de vir o Messias, e quando ele vier, ele nos esclarecerá todas as coisas. Ela estava dizendo o seguinte, quando o Messias vier, as coisas terão plenitude. Aquilo que era escuro vai ficar claro. Aquilo que era confuso vai clarear. Aquilo que estava escondido vai vir à tona. O ministério do Messias vai dar plenitude às coisas, à vida. Era exatamente isto. Havendo Deus outrora falado, mas em outro tempo, enquanto a revelação de Deus estava sendo trazida aos homens, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Deixa eu te lembrar um pedacinho da história e do histórico disso no Antigo Testamento. A Bíblia começa com Deus falando lá no Éden, com os nossos primeiros pais, antes e depois da queda do homem. Depois vemos Deus se manifestando aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Aquilo na história bíblica é chamado de teofania, manifestações de Deus. Depois Deus se manifesta a Moisés, o libertador que tirou o povo de Israel do Egito. E ali Deus tinha com ele um governo teocrático, onde Deus governava o seu povo através de Moisés. Era um tipo de Cristo no Antigo Testamento, de um mediador entre Deus e os homens, ou seja, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo de Israel. O povo de Israel falava com Moisés, Moisés falava com Deus. E muitas manifestações na nuvem, no monte Sinai, que fumegava diante dos filhos de Israel, no tabernáculo, quando descia ali uma nuvem, Deus falava com eles, eram as maneiras. Diz que Deus, o texto aqui de Hebreus diz que havendo Deus outrora, em outros tempos, em outros quadros da revelação, muitas vezes e de muitas maneiras. Quando chegou em Deuteronômio 18, Deus falou para Moisés assim, olha Moisés, eu não levantarei outro semelhante a você em Israel. Daqui para frente eu vou falar por profetas. E o ministério dos profetas foi um ministério longo no Antigo Testamento. Vários profetas, não temos condição de qualificar todos eles aqui, como Elias, Eliseu, o profeta Natã, que foi um grande profeta, começou com Samuel, que foi também um profeta e criou a escola de profetas. Depois vemos profetas de grande destaque, como os profetas que estão na Bíblia, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Os profetas menores,
Oséias, Joel, Amós, Obadias, até Malaquias. Então, depois Deus fala para Moisés assim, eu não vou levantar outro Moisés, eu vou falar por profetas. E fez isto. Advertiu, chamou o povo ao arrependimento, anunciou a sua palavra e proclamou as coisas do futuro. Mas não era coisas de particularidade de ninguém, era o plano da salvação. Era para todo Israel, era para que Israel entendesse que ele era menina dos olhos de Deus e Deus tinha um plano de salvação que haveria de convergir na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus Cristo. Poderíamos falar as maneiras, muitas vezes Deus falou através de pessoas simples, de eruditos. Até a mula de Balaão foi instrumento para Deus falar a Balaão um dia. Deus falava por sonhos. Salomão mesmo, quando subiu ao trono, Deus falou com Salomão por sonhos. E esse período da revelação de Deus foi um período longo, mas as coisas não repetiam às vezes. Por exemplo, nunca mais as 10 pragas do Egito se repetiram em Israel. É o que nós chamamos da revelação progressiva de Deus. A cada tempo, a cada época, Deus manifesta que falaria de um jeito e falou mesmo. E é isso que Hebreus está explicando aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, agora Hebreus faz uma transição da profecia. Ele faz uma transição da forma de Deus falar conosco. E ele então fala, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e tem nos falado pelo Filho, a quem ele constitui o herdeiro de todas as coisas. Então vamos traçar uma linha. O que é o outrora e o que são os últimos dias que Hebreus está falando? Outrora em outro tempo, em outras épocas. A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Então, outrora, em outro tempo, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nos últimos dias, o que são os últimos dias na Bíblia? Na linguagem do Novo Testamento, tão usado lá na descida do Espírito Santo, foi lembrada a profecia de Joel que fala que nestes últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quais são esses últimos dias que Hebreus está relatando aqui agora, que agora nestes últimos dias Deus nos fala pelo Filho? Os últimos dias é esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. São os últimos dias, nós vivemos os últimos dias. A qualquer momento Cristo voltará. Nós vivemos um tempo de expectativa, por isso que ele é chamado dos últimos dias, a expectativa da volta de Cristo a qualquer momento. Então o texto de Hebreus está dizendo que nestes últimos dias, agora depois que Cristo veio, Deus nos fala pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Nós temos que entender que em Cristo a revelação de Deus alcançou a sua plenitude. Em Cristo e com o advento de Cristo, a revelação de Deus alcança a maturidade, a plenitude. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala que na plenitude dos tempos Deus nos enviou o seu Filho. E Hebreus aqui está dizendo que Deus enviou o Filho e deu a ele todas as coisas, é a plenitude da revelação. Todas as coisas foram dadas a ele, a Cristo. Ele é o resplendor exato da sua glória. Ele é a expressão do ser de Deus em Cristo. Deus se revelou a nós, Deus veio a nós, Ele se encarnou, Ele veio a nós, e Jesus disse aos seus discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Nós não temos uma revelação maior para Deus nos dar, senão a que Ele já nos deu em Cristo. Cristo é a plenitude da revelação. Em Cristo nós podemos compreender o Antigo Testamento,
podemos compreender o Novo Testamento e podemos compreender o fim de todas as coisas. Porque nele a revelação de Deus alcançou a sua plenitude. Deus não tem algo a nos revelar a mais do que Ele já nos revelou em Cristo. Isto é o que você precisa entender assim. A minha pergunta é simples e qualquer criança pode responder sobre este assunto. Você acha que Deus tem alguma coisa melhor para revelar a nós do que a pessoa de Jesus Cristo? Você acha que Deus está escondendo algo de nós para contar para um profeta aqui, para outro ali, para outro lá? Ele tem algo que Ele está escondendo de nós? Ou Ele tem algo melhor para nos contar, para nos revelar, do que seja a pessoa de Jesus Cristo? Eu penso que este movimento de profetismo que vem em nome da fé, no fundo, é uma profunda incredulidade do coração dos homens. É mais ou menos o homem desconfiado de Deus, pensando: Deus está escondendo algo de mim e está contando para o outro, para o outro e para o outro e não quer contar para mim. Nós vivemos um tempo mais precioso do que todo aquele tempo do Antigo Testamento, quando Deus mandava recado para o seu povo através de um profeta. Hoje Deus não manda recado para nós através de nenhum profeta. Hoje Deus fala diretamente conosco através de Jesus Cristo, que nos é oferecido na palavra dele. Você pode pegar a palavra de Deus na sua casa e ler. Deus fala diretamente a você e o Espírito Santo nos dá a iluminação para nós compreendermos a palavra de Deus. Então hoje Deus não manda recado para você, Ele fala diretamente a você. É isso que Hebreus está dizendo. Olha, outrora Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, Ele mandava recado. Agora, olha que privilégio para nós, Deus não nos manda recado para nos deixar inseguros, confusos. Ele nos fala pela sua palavra. Ele nos fala através de Cristo. É com segurança para a nossa alma, porque em Cristo Ele nos revela uma salvação graciosa, Ele nos revela uma salvação plena. Esta ideia de que Cristo morreu na cruz e agora a gente tem que completar a salvação, não é o Evangelho. Ele nos oferece um Evangelho gracioso, completo, pleno, que pode dar satisfação à sua alma, pode dar segurança à sua alma, porque Cristo é a plenitude da glória de Deus, é o resplendor da glória de Deus. Em Cristo, a revelação de Deus alcança a maturidade, a plenitude. É por isso que eu não posso aceitar pessoas tentando me dar recado de Deus fora da palavra de Deus. Ou como se Deus não pudesse falar a mim pela pregação da palavra, pelo pregador, o anúncio da palavra de Deus, a exposição fiel da palavra de Deus. E eu quero concluir aqui esta nossa meditação com a seguinte questão. Deus nos fala hoje através de Cristo, que nos é oferecido na sua palavra. Outrora Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas hoje eu não posso aceitar outra profecia que não seja das Escrituras. Eu creio na revelação, eu creio na profecia, eu creio no que Deus revelou. Tanto que o profeta de Deus no Antigo Testamento, ele dizia: assim diz o Senhor. O profeta de Deus de hoje, do Novo Testamento, porque o pregador é um profeta de Deus, exortando, interpretando as Escrituras, chamando o povo ao arrependimento e anunciando as coisas que hão de vir conforme
estão aqui no livro da profecia, no Antigo Testamento o profeta dizia, assim diz o Senhor. A autoridade do profeta de Deus é quando ele dizia, assim diz o Senhor, e o Senhor tinha falado mesmo para ele. Tanto que, às vezes, o recado não era bem quisto, não era bem recebido, mas ele tinha que ser fiel. O que Deus falou, ele tinha que falar. Doesse em quem doesse. Assim diz o Senhor, o profeta de Deus hoje, dos nossos dias, para ser fiel ao que Deus revelou, ele tem que dizer, a autoridade desse profeta de hoje, o pregador, é a autoridade das Escrituras. E ele tem que dizer, assim diz a palavra do Senhor. Não é mais assim diz o Senhor, assim diz a palavra do Senhor. Até os apóstolos, encerrando com João, o Espírito Santo dizia, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A partir daí o Espírito Santo diz à igreja, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui está o teor da profecia. Em Cristo, a profecia, a revelação alcança a sua plenitude. Somente a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa regra de fé e de prática. Cuidado com o profetismo do nosso tempo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Nós vamos encerrar o programa de hoje orando por você, orando pela sua família. Ó Deus de infinita graça, queremos pedir que o Senhor mesmo visite o coração de cada um dos nossos telespectadores neste momento. E que o Teu Santo Espírito ilumine o coração de cada um de nós para compreender a profecia, para compreender a revelação do Senhor na Tua palavra. E para não ficarmos confusos em meio de tantas vozes dissonantes, tantas trombetas dando alarmes falsos, os nossos ouvidos possam estar afinados à trombeta verdadeira do Senhor, à palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e de prática. Muito obrigado por Jesus Cristo e porque nele a revelação do Teu plano eterno alcançou a plenitude e o Senhor não deixou de nos revelar absolutamente nada para ser revelado nestes tempos. Obrigado porque a Tua palavra é fonte de vida, é fonte de salvação. Muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa aqui na TV Gran Dourados.
a TV da família douradense.